Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, assustando a Mauri de repente, que ela não tava esperando esse berro. Esqueci. Como sempre, muito bem acompanhado por essa pessoa que fica do meu lado direito aqui, a nossa executiva de vendas, cabeleireira, manicure, que mais? Especialista em noivas, terapeuta capilar, Manicure também? mãe de Valentina, vó de Ravi, Pode, Ravi. esposa de Caio Sérgio. Vou mostrar minha mão, não, tá? Tô doisinho. Ô, Mauri, mais uma vez aqui no estúdio novo, o que você tá achando do Eu tô estúdio? apaixonada com esse estúdio, ainda mais tem várias paredes diferentes. Bonitinho, né? É, bem mundo de Mauri. Então fala pra mim, quem és tu? Eu sou a Mauri Faria Noivas, a Mauri Socila, a Mauri Faria executiva de vendas de franquia nacional e internacional. A Muriana, a Mauri e a Mauri do Planeta Mauri. Você viu, papai? Hoje nós estamos com ele bonitão aqui de novo, hein? Tá aqui, até regalou na hora que eu falei. Regalou esse olho verde dele aqui? Não, que isso, comeu? Como assim? Fala, papai. Obrigado mais uma vez pela visita, cara, pelo convite. É sempre bom ter você aqui com essa energia agradável demais. Na hora que eu vim pro estúdio novo, eu falei, chama esse cara urgente. Ele tem que estar lá. Ô, gente, eu que vou falar, papai que agradece, estúdio novo. Muito feliz pelo convite, que a gente ficou muito feliz. Falar, vamos pro podcast de novo. E bom que já tinha passado aqui já, né? Já passei por aqui. Você gravou aqui com quem? Eu gravei aqui com a Duda, gravei com a Débora. Eu acho que eu gravei mais um aqui. Eu vou lembrar, mas eu acho que é o terceiro ou quarto que eu venho aqui já. Cara, conta pra mim, como é que tá esse universo de podcast aí? Sei que já tá na lida, já tem bastante tempo, tá tocando ali. Cara, o que você vê pro futuro? É uma mídia mesmo que já tá, assim, enraizada? Sim, eu acho que o podcast hoje é o canal de comunicação do futuro, né? Então, assim, só que tem que persistir, né? Exato. É tudo muito novo. Por exemplo, Belo Horizonte é muito novo questão de podcast, né? Uhum. Muitos ficaram pelo caminho e alguns continuaram, igual Cara, Fala você mexia Papai. com comunicação antes, alguma coisa? Nada? Nada. Começou no seco, assim, igual você falou com sua menina. A Maria Paula que é... que meio me puxando. É idealizadora, né? Sim, sempre gostei de falar muito, mas não de ir pra internet. E aí aconteceu que hoje é até engraçado, porque a Maria Paula hoje, ela tá no Fala Papai, mas está trabalhando e estudando, fazendo faculdade. Então acabou que ela deixou só pro Fala Papai mesmo. Então, assim, ela ajuda, ela tá conosco, mas não é todo o podcast. Então ela me trouxe pro meio. E te largou, sei lá. Mas olha só. Coisa de filho mesmo, né, Aí velho? agora eu tô aí. Ela Quantas vezes você não carregou essa bicicleta pra ir no parque? Falou, pai, vou pedalar. Chega lá, você carrega aquela bicicleta pra tudo quanto é lado. Mas olha a importância da família, né? Juntos. A filha incentivou, ainda que ela não esteja, mas a sementinha ficou lá. E aí agora a árvore tá Você dando tá falando uma fruto. coisa muito legal aí. A gente podia convidar um parceirinho aí pra fazer um podcast. O que você acha? Quem? Um tal de Gustavo? Nossa, ele vai gostar. Será que ele é palestrinha? Não, fala demais, é o meu Gustavo. É. Eu te amo. Ah, o filho dela. Conversado que você não Conversado. acredita, não. Aí faz um podcast É Vamos fazer, vamos marcar com ele. A gente nunca pensou nisso. mesmo, é mesmo. e vai ser top. Mas aí, Paulão, conta pra mim. Cara, nada, não mexia com nada, não tinha um programa, não tinha um Instagram, não tinha nada, cara. Nada. Eu não E tinha você nada. entendia pelo menos de rede social, dessas coisas, engajamento? Nada. Também não. Cara, Eu tinha nem Instagram, fui ter Instagram, Olha depois eu só. falo papai. Eu não que tinha essas isso, coisas. irmão? Eu não tinha questão de... E como é que era a sua rotina normal antes? Antes eu só... Eu trabalho, Trabalho ainda? cuidar das meninas, né, da esposa, aí eu tinha minhas atividades na igreja, né? Aham. Que eu toco no Ministério de Música e tal, minha vida era tranquila. E tem aquela demais. ação social, né? E as minhas ações, aí tá. E aí, de repente, mudou muito, né? Porque veio o Fala Papai, aí eu comecei, assim, fazer outras coisas, né? Entender mais do podcast. Eu também entrei na faculdade de jornalismo. Opa! Então, assim, a gente Olha o negócio faz- tomando um corpo. Aí a gente foi fazendo isso e hoje a minha vida é bastante... Graças a Deus, a gente está crescendo. A vida ficou muito corrida, porque é muita coisa para fazer. Muita Novos compromissos, responsabilidades. Final de semana, às vezes, não tem que gravar conteúdo. Então, assim, muda muito. Tem que gravar, só tá chato pra caralho. Eu preciso fazer uma pergunta para ele, Fábio. Ele falou aí da igreja e tudo, e na Bíblia está escrito: ensina o teu filho, está em Provérbios. Sim, sim. Ensina o teu filho o caminho que se deve andar.
para quando crescer, não se desviar. Você, como pai, ensinou para suas filhas o caminho. E como que é as suas filhas hoje ensinando um outro caminho para você andar? Nossa, é muito... A gente fica feliz, porque eu falo que a gente tem, eu e minha esposa, nós temos 3 filhas com 3 gerações diferentes, né? Uma de 13, a Monique de 16, a Maria Paula de 21. Então, cada uma delas, dentro da geração delas, elas nos ensinam muita coisa. Olha que bacana. Então, essa questão de tecnologia, essas questões que está muito assim, elas ficam o tempo todo no Instagram, elas trazem as ideias, né? E então, assim, para mim é muito E gratificante. pros seus pais, que Paulão, como é que eles lindo veem isso. isso? Você aí agora podcaster, tal, mostradinho. Minha mãe fala para as amigas todas. Que massa, velho. É meu filho e tal, assim, é E passa bacana. pro YouTube. Aí manda o link lá pra todo mundo. Minha mãe não pede um Fala Papai. Cara, que massa. Minha mãe hein? todo Fala Papai, ela tá lá no chat participando, ela faz perguntas. Agora é a outra Né? geração. Paulão, o poder da rede social. Pegou um cara que era do gueto, da favela, e deu voz pra ele. Cara, como é que é isso na sua comunidade? A galera acompanha, gosta, você consegue comunicar muita coisa? Sim, na verdade, assim, eu comunico muito com as comunidades, mas eu não vim de comunidade. Você não veio? Você, Não. você nem é daqui de BH, Eu né? sou de São João del Rei. São João Então, del assim, Rei, meu cara. pai É do interior. É do interior. Meu pai é oficial do Exército, né? Então, assim, a gente vivi com os meninos de comunidade nos bairros mais distantes de São João del Rei. Sim. Viajei um pouco aí, meu pai. Mas você morava um no pouquinho. centro lá. Eu morava lá na Vila Militar, no centro. Exatamente. E aí, o que acontece? Mas eu vivo lá dentro hoje, de algumas comunidades aqui, principalmente de Belo Horizonte, e eu trago sempre convidados de lá também para ter voz. Que legal. Né? Há pouco tempo a gente levou o Cris do Morro, né? Que Conheço. no cenário aqui, ele que veio, né, nessa questão de comunidades. O Kiss do Humor cresceu lá dentro. Sim. Levei um rapper há pouco tempo atrás, no Fala Papai, que ele era ex-presidiário, né? Então, assim, e levo pessoas e a gente faz o rolê do Fala Papai também, que é dentro de comunidade. O rolê como é que Então- funciona? Você marca um dia, vai lá, O pessoal entra na chama, comunidade lá. faz os vídeos e tudo. E a Mas lá eles falam comunidade mesmo ou fala favela? Ó, na verdade, até o Cris Moore falou que favela virou um produto, né? Porque todo mundo que quer ganhar. Se você um político quer ganhar Visibilidade. fala que é da favela. A pessoa sai do asfalto, vai lá pro morro fazer qualquer trabalho, é favela. Mas a gente fala comunidade. Eu sempre falei comunidade. Tem um amigo nosso, ele fala território. O território e tal. Então, cada um tem uma linguagem. É uma linguagem, né? Agora não interessa, né? É, eu- Fazer o bem lá dentro, Tem que né? fazer o bem. Então, o Fala Papai é chamado para ir nesses locais e às vezes as pessoas ficam, por que você vai? Eu falo, porque eu gosto de fazer o bem, É isso. né? E quando você chega no lugar, cara, a interação com os meninos ali que tá acompanhando, quem já tá assistindo seu canal, como é que é? Algumas comunidades, quando a gente vai, o pessoal conhece, vai o pessoal quer tirar foto, Quer participar, quer né? participar, a gente... Tá famoso mesmo. Não, ainda chego lá, Tô no caminho. tô no caminho. Ficar famoso pra essa galera tá valendo, Não, hein? tô no O caminho. objetivo é esse. Isso. Agora, por exemplo, tem escolas em Belo Horizonte. Tem uma escola aqui em Belo Horizonte que quando Fala Papai vai lá, eu, Maria Paula, então sou eu, a escola para tudo. mesmo. Que legal. Porque já é uma escola que a gente faz alguns trabalhos lá com os alunos, e os alunos do Grêmio também fazem um trabalho conosco. Então, toda vez que eu vou lá para divulgar qualquer coisa do Fala Papai, a escola para Funciona, mesmo. né, cara? A o pessoal escola para acompanha mesmo, quer. Isso, a escola para. E você entende, cara, é uma responsabilidade muito grande pra você, cara, ser exemplo pra isso. Porque, afinal de contas, você é pai de família. Sim. Já é alguma coisa já que você já tem uma pressão dentro de casa. Sim. Que é 4 mulheres. Lá sim, senhor, Não, senhor, não, senhor, e tá tudo bem. e tá tudo bem. Todo final de semana, se deixar, é sempre japonês, né? Churrasco de jeito nenhum. De jeito nenhum. E agora a Maria Paula tá namorando também, meu genro sofre um pouquinho comigo lá também, né? Ai, dividiu o cargo. Fala, meu Deus, velho, vamos dividir o Na hora que o cara chegou, você achou que ia brigar? Não, pelo amor de Deus, ainda bem que você chegou Ainda bem aqui. que você chegou. Mas ainda tem mais 2 pra entrar nesse game aí. Tem mais né? 2. Mas vai demorar um pouco, né? Se Deus quiser, né? Tem uma de 16, E uma de 13. que já tem um cara stalkeando já, né? Porque começa assim, da escolinha, né? Mas o pai fica de olho. Fala, pai, você conhece todo mundo. E tô de olho em todo mundo. Tô de olho. Mas a gente tem essa responsabilidade muito grande hoje, porque Fala Papai também é figura paterna, né?
Mas eu também nunca deixo, assim, quando eu estou com essa figura paterna, eu lembro que a minha esposa tá comigo também, né? Então ela tá... Cara, você falou uma coisa genial. Porque quando a pessoa te cumprimenta, fala papai, cara, ele tá reportando você como se fosse um paizão, como pai. né? E hoje a gente recebe muitas mensagens no Instagram e no número do Fala Papai, de meninos que não têm relacionamento com o pai, igual minhas filhas têm comigo. Uau. Né? Então a gente passa... Aí fica lá assim, segue aqui, fala papai, eu queria que você... Então a gente sempre tem hoje tem uma pessoa que cuida pra gente das coisas do Fala Papai, mas eu mesmo, a maioria das mensagens, quando é pessoas, filhos, né? Lá, eu mesmo vou lá no Instagram e respondo. Oh, agora eles estão me xingando, que eu passo meu telefone pessoal, passo o outro também, aí o meu chega... Porque às vezes a pessoa, a criança, o adolescente está preocupado. É muito importante. Quando eu tenho acesso aos pais, eu falo, olha, tá me mandando mensagem. Aí, não, pode mandar. Então a gente entende que a gente também, eu falo, papai tem essa responsabilidade. Não sou um pai perfeito, porque eu também tenho meus defeitos, né? Falo isso para eles. E a gente não tá nem falando disso, né? Sim, Tá falando de poder um canal de comunicação ali. Sim. Às vezes o cara quer manifestar, mas não acessa o pai, né? Não acessa o pai. E aí eles têm direito. Fala papai lá, a gente... Não tem uns casos estranhos, não? Ô, papai, meu pai foi comprar cigarro até hoje não voltou? Tem uma influenciadora que me chama de pai. Olha. Porque ela não teve a figura do pai. Masculina. E igual ela, tem um tanto que me vê como pai hoje. Até os amigos da Maria Paula, das meninas lá, da Monique, da Daniela. Porque minha esposa, a gente sempre foi muito presente. Reunião de escola, eu tô lá, tô em todos os lugares. Então, acaba que o Fala Papai ficou... E você vai muito em escola fazer esse trabalho? Como é que funciona? A pessoa te chama, você lá? A diretora chama, vou. Sempre quando dá, a Maria Paula vai junto comigo. Uhum. Porque a gente faz uma palestra de relacionamento de pais e filhos. Então, a Maria Paula, na fala do relacionamento de nós dois, as meninas, os meninos perguntam muito para ela como que é o nosso relacionamento. E eu passo aquela figura de pai, né? Como que eu sou com ela. E também deixo claro que pais são diferentes, né? Cada criação é de um jeito. E também mostro, às vezes, para o filho que, às vezes, o pai foi criado de uma maneira e aí depois ele quer criar o filho da maneira que ele foi criado. Então, às vezes, é só um pai que ri, é um pai que teve uma vida mais dura, mais difícil, mas que também não deixa de amar o filho. Então, a gente também faz isso lá nessas nossas palestras e quando a gente fala para os pais, a gente mostra isso para eles também. Nossa. Cara, e qual que é o desafio hoje da internet, das redes sociais? Porque você não sabia nada. Te jogaram você de paraquedas no negócio. De repente você começou a dominar. E você tá percebendo agora que a internet é uma coisa muito boa, mas é uma faca de dois gumes. Que ela pode ser usada ali também muito por mal. Às vezes pega uma frase mal colocada sua, corta e vira um problemão. O que você pensa aí desse comportamento aí das redes sociais? A gente é preocupado. Porque a rede, ela te levanta ou ela te destrói. E a gente fica muito preocupado. Aí o que eu tento fazer? A gente tenta ter linguagens... Tanto na rede social Fala Papai dos nossos filhos, que eu falo tem muito predador na internet, né? Então, a gente tenta se blindar ao máximo. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu tento fazer o máximo para que a gente não caia no hater. Você falou um negócio legal. Na hora que a criança começa a falar com você, você vai lá e manifesta com o pai. Tem que manifestar com o pai. Tô aqui conversando com ele aqui. Não, pode ir, tá tranquilo. Sim. Tô monitorando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim... Das minhas filhas tem um monitoramento lá, principalmente da de 13 e de 16 anos. A gente monitora por causa dos predadores da internet. É demais, né, cara? Tem muito pedófilo, tem muito abusador na internet se passando por pessoa boa, né? E eu também me policio com isso, porque eu tô conversando ali com uma pessoa, aí de repente o pai pode entender. Então, o que eu falo são muito termos mesmo... que eu sei que eu posso falar, que não vai dar corte, mas se pegar alguma coisa, eu também sou preparado, a internet. O Fala Papai também tem equipe jurídica, a gente tem todo o monitoramento. É uma empresa hoje. De fato, né? A gente tem um monitoramento, então não é tudo que eu falo, não é tudo que eu faço, então a gente também tem uma assessoria por trás do Fala Papai hoje, que a gente também se resguardar, né? Se algo acontecer, a gente está se resguardado. Como o meu público é adolescente, é família, então eu tento fazer uma linguagem clara, né, para a família entender o que eu quero passar. Mas de vez em quando pintam umas velhinhas lá, uns avós, dando uns pitacos, né? Pinta, porque o negócio é muito bacana, né, cara? De vez em quando aparece lá, inclusive as senhoras, as amigas da minha mãe, então... Que doido, elas devem ser mais adeptas ainda, elas conversando lá, ó.
Hoje foi legal, gostei. Não, você perguntou um negócio lá. Minha mãe mesmo, às vezes eu faço alguma pergunta lá pro convidado, ela manda no meu zap. Não pergunta isso aí, não. Cara, que massa, bicho. Minha mãe manda na hora lá. E seu pai? Seu pai é vivo ainda? Meu pai Ele acompanha? acompanha. E ele dá umas dicas, não? Fala, pô, faz isso, vai ser legal. Não, meu pai é mais... Ele gosta da rede social, mas ele é mais na dele. Mas o trabalho social que eu faço vai muito para ele também, porque ele também faz trabalho social. Ele curte isso, né? Então, assim, a gente faz muita coisa junto. E os dois já são aposentados já? Já. Pô, cara, e como é que é essa relação? Trabalhar com os filhos, meio que junto com os pais, aquele negócio ali, cara? Você consegue perceber que você é um privilegiado, bicho? Graças a Deus. Porque pensa comigo, não é muita gente que não tem esse privilégio, não. Sim. Estar próximo ali das filhas e tal, acompanhando um evento que aconteceu. né? Ali Sim. apoiando. A patroa é braba, né? Não, ela fica nos bastidores. Mas é importante, como você trabalha com jovens, adolescentes, ela tá ali do seu lado, e isso é muito bom, até mesmo para evitar algum tipo de assédio, ou até mesmo quem tá do outro lado, um pai que tá do outro lado, te olhar para você e te ver de outra forma. E se a Sim. sua esposa tá ali com você, não, uma ele é segurança, casado, ele tem filho, é uma Muda segurança. Agora vamos lá, Paulão, o que você percebe que mais vem latente pra você dessas pessoas que te procuram? Igual, pô, não tenho proximidade do meu pai. O que você acha ali que falta um pouco das pessoas terem um pouco mais ali de sensibilidade, cara, pra poder estar mais próximo dos filhos? Eu acho que até hoje as pessoas estão muito preocupadas em ter e não em ser. Eu acho que tem muito pai que está procurando ter financeiramente, crescer, ter bens materiais, e aí a gente quer ter, mas não quer ser. Então, hoje é mais fácil você dar um telefone para um filho, para o filho não te encher a paciência. Então, ele fica lá. Então, isso vai só distanciando. Falta o pai ter paciência, e a mãe também. Você vê na pandemia quantos casamentos foram desfeitos, porque os casais começaram a ter mais contato, porque Mais ficaram em tempo. casa. Ao invés de você aproveitar o tempo E aproximar mais, aprofundar mais? Separaram. Em vez de você ficar mais próximo do seu filho hoje, você dá um celular para ele. Então ele fica no telefone, mas não tem coragem de ficar com o filho. Tá, Paulo, mas vamos ser sinceros, cara. O cara que não tá preparado pra isso, porque lidar na empresa é diferente. Você tá lidando com adulto. Quando você para de ficar na empresa e você fica dentro de casa, você não tá lidando com adulto mais, não. Você tá lidando com pré-adolescente, com adolescente e às vezes com uma criança. É diferente. Qual foi o maior desafio que você utilizou ali pra passar em 3 momentos diferentes, em jornada diferente? Porque veio a primeira, Sim. depois veio a segunda e veio a primeira. Então, assim, na hora que você começou a sair daquela fase ali que era recém-nascido, pimba, outro. Aí depois veio Aí na hora que você... de novo outro. Cara, e é diferente as criações, por mais que você fale que não. Cada criação é de um jeito, numa informação. E o primeiro é a redoma de vidro. O segundo é todo mundo ajudando ele, já é diferente. Já na hora que vem o terceiro, cara, é todo mundo em cima do terceiro ali e inevitavelmente ele vira o queridinho. Eu sempre quis ser pai e minha esposa sempre quis ser mãe. Já é meio caminho andado, né? Então, assim, já fui uma fome com vontade de comer. De comer já. E aí, a Maria Paula veio e não foi planejada. Aí a gente teve que aprender, porque quando a gente fala assim... Nasce um pai, nasce a criança. Eu e minha esposa dá palestra para casais. Então a gente fala, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. É verdade. Então o que você vai fazer? Você vai aprender. A segunda, você já... Tudo que você viu na primeira, na segunda você já vai mais tranquilo. Eu vou corrigir aqui. E na terceira, você fala, não, agora eu tiro de letra. Mas aí você vê com personalidade diferente, nenhuma é igual a outra. Mas aí a gente aprendeu, assim, a gente lá em casa, a gente aprendeu muito o diálogo. Então a gente conversa muito com as meninas. Eu acho que isso ajudou também a gente passar por esse momento, em vários momentos, porque a gente deu abertura para elas também conversarem com a gente. Porque às vezes o pai não quer conversar com aqui. Pai, às vezes a menina quer sentar na sua frente, falar que beijou na boca, falar que vai sair, que vai namorar, e tem menino mandando mensagem. E eu passo nas 3 meninas com isso. Então, não é fácil. Mas aí a gente, lá em casa, minha esposa, a gente conversou. É melhor falar com a gente que falar com alguém lá fora. Tem hora que a gente não quer escutar. Mas você tá ali escutando, entendeu? Eu acho que... Mas tem um jogo de cintura, não tem, Paulo? Do homem, porque são 4 mulheres lá dentro.
tem um segredinho. O que Ele falou assim, 4 mulheres. Mas, Mauri, é diferente. 4 TPM. É diferente, é diferente. Eu falo isso não, gente, desmerecendo, muito pelo contrário. Eu vivo no ambiente de mulheres. Sim, você São 4 mulheres que ele ama, que disputa amor, que disputa carinho, que quer atenção. Sim. A gente é muito feliz de ter as mulheres lá. Só que a gente tem que ter o psicológico muito tranquilo. Porque uma pergunta, tem cachorro? tem duas. É fêmea? 2 cachorras. 2 fêmeas. Só faltava essa. Eu tenho uma pitbull. Fêmea. E a Scarlett. Fêmea também. Ele falou, só acabei de assim, pior que é tudo fêmea. Não tem jeito, não. Só voltou um chicote 3 pontas, aí fica perfeito. Mas a gente é muito tranquilo. Eu sempre fui muito tranquilo, mas assim, eu sei levar, porque, por exemplo, tem épocas de todo mês tem uma TPM. Então, o que eu faço? Eu já sei mais ou menos assim como que vai ficar. Como é que tá. Aí eu já começo a levar os chocolates, entendeu? Garoto, se quiser patrocinar, esse é o cara certo. Oh, por favor. É a cara certa. Gente, aí eu levo o chocolate. Bombons, garoto. Por favor. Fala, papai. Então a gente vai levando chocolate aqui, leva ali. Aí tem hora que eu falo de um jeito lá, opa, tá na época e tal. Então, assim. Então a gente sabe, não é que eu sei, né? Mas eu fico lá tentando fazer de uma forma. Porque, igual você falou, cada uma tem um jeito diferente. E cada uma quer a sua atenção. Que delícia. Então você tem que saber levar direitinho. Você é o homem da vida delas. Ainda tem mãe, ainda tem pai. Ele tem os amigos, funcionários, não tem vez. Então, assim, é muito bacana. Eu me divirto muito. Claro que tem hora que você tem que fazer o... Porque eu posso... você só fica levando... Não, tem um momento de ser o pai, de falar que não pode, de mostrar também. Isso tudo tem lá em casa. O amigo. O amigo, mas tem. Paulo, nós chegando na reta final desse podcast, não tem cabimento. Não, vou ter que chamar você de novo. Mas traz uma delas. A gente começa aqui, é impressionante, cara. Da próxima, vou trazer a Maria Paula. Trazer todo mundo, essa mulherada aqui, eles vão entender do que a gente tá falando. Todo mundo, passa. Cara, agora indica aí como é que faz para as pessoas seguirem o Fala Papai, onde que te encontra no Instagram, YouTube, tudo que a pessoa fala assim, eu quero saber mais desse cara. Como que acha? As nossas redes sociais são todas @FalaPapaiBH. Então, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. Tá vendo? Tô até chique, tô até no TikTok. Kawaii, nem sabia que existia. E eu tô lá também. Então, só ir no YouTube tá crescendo. Agora, vamos lá. Aquele cara que quiser uma palestra, aquela escola, empresa, quem quer? Quem quiser uma palestra sua, pra você poder ir lá e dar essa experiência de resiliência, cuidado, paciência, carinho e entender que a família ela tem que estar cada vez mais unida e não separada, igual você falou. Às vezes a pessoa usa dos bens materiais pra separar a família pro cara poder ter tempo e paciência e calma. E, na verdade, ele tá distanciando a família, tirando a filha de perto dele, tirando a esposa de perto dele. Qual que é a dica? Você pode, se quiser o teu Fala Papai lá, você pode entrar lá no Instagram, no Fala Papai, chamar um direct, mas eu falo o seguinte, uma dica que eu deixo para os pais, é mais importante a gente ser do que ter. Isso que eu deixo para as famílias. Então, seja pai. Seja pai, seja mãe, de verdade, porque matrimônio é coisa séria, filho é coisa séria, porque se a gente não cuidar dos filhos da gente, não caminhar com os filhos da gente, depois não adianta reclamar e falar assim, o que eu deixei de fazer? Se você ainda pode fazer a diferença. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nunca é tarde demais para recuperar a rédea do jogo. Não, você pode segurar a rédea. Porque às vezes o filho ele quer só um abraço, o filho quer só você perto. É só carinho. É só carinho. Agora vamos lá, a frase de efeito e aquela música pra colocar no nosso. Nossa, mas música, hein? Sempre tem uma musiquinha aí. Sempre tem uma musiquinha. Não, mas tem bastante. Tem uma musiquinha. Nossa, eu vou de Frei Gilson. Eu seguirei. Essa é a música muito boa. Que a gente... E a frase de efeito agora que você tatuaria no corpo? Que eu tatuaria no corpo? Nossa, tem uma da minha esposa que eu não vou lembrar, mas que eu queria colocar. Mas eu vou tatuar no meu corpo família abaixo de tudo. Maravilha.
Paulão, esse foi o papo da Socila. Segundo. Pediram o terceiro já. Se Deus quiser. Queremos. Vou preparar em breve, chega o convite, né, Val? Aqui é um monte de mulher entrando aqui. Adoro. Não, vai ser um maior prazer. Vou trazer todas elas. Só elas vão falar, né? Deixa só. Nós vamos ficar A gente aqui, vai né? só aproveitar. Eu adoro esse momento. Aí nós vamos ver o outro lado da história agora, né? Porque aqui até agora é tão bonitão, pastor. Quero ver nós que elas começaram a falar. Nossa, tem muita Beleza, Paulo, obrigado, viu, querido? Mais uma Obrigadão, vez. Deus abençoe, que Deus abençoe o podcast, né? Socila. Vou lá um dia mexer no cabinho de levar que a mulherada toda pro salão. Não, leva sim, viu? leva sim. E muito obrigado. Eu quero deixar aqui também já o convite para vocês ir lá também. Não Fala Papai, Só né? marcar e chamar. Nós vamos marcar. Eu quero que vocês vão lá visitar Vai a ser gente uma lá, honra. viu? Beleza, obrigado, Muito pessoal. obrigada. Tchau, tchau.